E hoje tivemos um dia de alta forte para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que teve notícias muito boas hoje. Também vou atualizar a análise de dados macroeconômicos, um discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que foi positivo hoje. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado, comentar sobre algumas que podem estar dando uma boa oportunidade de trading aí de curto prazo. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin que está subindo forte hoje. E indo aqui para o gráfico diário, a gente está vendo aí essa bela vela de quase 6% de alta. O Bitcoin passou do alvo daquele fundo duplo que a gente tinha comentado nos últimos dias, pessoal. O Bitcoin fez ali um padrão de reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta nos últimos dias, né, sinalizando a possível mudança, mas só lá no sábado, com o evento lá dos Estados Unidos, é que o Bitcoin rompeu, bateu o alvo ali na região dos 62.500 aproximadamente. Tá? A gente vê até que o Bitcoin tentou realizar lucro aqui um pouquinho, mas depois ele seguiu subindo. Galera, hoje a situação do gráfico é um pouco complicada, porque a gente não tem padrões novos, tá? Se ali no sábado a gente viu o Bitcoin formando ali o fundo duplo, rompendo para cima, e a gente tinha um padrão para a gente poder falar, olha, o Bitcoin tá indo para tal direção. Infelizmente agora a gente não tem, tá? Quando a gente olha o gráfico do Bitcoin aqui, tá subindo, 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 mas sem nenhum padrão gráfico. O que a gente tem que procurar agora, né? Não preocupar, mas procurar é com possíveis resistências aqui no caminho, tá? O Bitcoin tá quebrando ali as regiões de resistência, só que tem a região ali dos 64 mil dólares que ela já segurou o preço em algumas vezes, tá? Ela já serviu ali de suporte e de resistência. Se vocês pegarem aqui, vocês conseguem ver, né, que aqui, ó, o Bitcoin, todas as vezes em que ele batia no 64 ou próximo disso, ele costumava fazer algum recuo, tá? Quando ele caía para essa região tendia a segurar ele, tá? Então, se essa região segurava, ela estava impedindo que ele caísse, né? Então, assim, a situação que eu vejo aqui é o seguinte, tá? O Bitcoin agora chegou numa região de resistência. Se ele vai continuar subindo aqui, é difícil ter uma resposta, porque por enquanto a gente não tem um padrão gráfico. Mas, pessoal, a gente vai ter que ficar de olho nos gráficos e principalmente nos eventos dos próximos dias, tá? Hoje a gente teve um evento que está fazendo o mercado americano ter uma subida aí no diário, né? Uma subida leve, ele não subiu bastante, tá? Como deveria. Hoje o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, falou publicamente e ele no clube econômico lá de, se eu não me engano, de Washington, né? E ele foi perguntado logo de cara ali no início da entrevista, né, se o Banco Central dos Estados Unidos iria começar a cortar os juros em setembro. Para quem não entende, o corte de juros é o que tende a fazer criptomoedas a se valorizarem, tá? E ele disse que basicamente não, tá? Não vai dar sinalização. Ele não disse que vai cortar ou não, né? Ele falou, olha, eu não vou falar sobre isso, eu não vou sinalizar isso agora. E foi, assim, direto com o entrevistador, tá? Tainan, isso é bom ou ruim? Na verdade, isso é meio que ele deixa aquela dúvida no ar, né? Meio ruim. Na verdade, seria melhor se ele falasse, olha, vamos cortar em setembro. Mas ele falou uma outra coisa que, na minha visão, animou bastante os mercados sobre a possibilidade do corte de juros que poderia levar a uma alta das criptomoedas, que foi em relação à inflação nos Estados Unidos ter que chegar à meta, né? Ele falou lá, que eu vi ele falando que antes da inflação chegar na meta, os Estados Unidos podem estar uma recessão. Então, talvez eles deixou subentendido isso, que talvez não seja necessário. A inflação está em 2% para eles começarem a cortar os juros. Se eu não me engano, na última leitura estava 2,6% a inflação do PCI, o que significa que um corte de juros estaria aí mais próximo lá nos Estados Unidos, o que seria aí bom para o mercado americano como um todo, tá? Para as criptomoedas. E o mercado começou a precificar uma maior probabilidade de corte de juros a partir dessa fala dele. Se eu não me engano, estava em 80% nos últimos dias e foi para quase 90%, 89, alguma coisa, tá? Então o mercado segue apostando que os juros vão cair em setembro, porque a inflação vem caindo rapidamente. A gente vê dados mostrando a economia dos Estados Unidos se desaquecendo, esfriando, né? Então, sim, o cenário parece legal. Aqui do ponto de vista da análise de sentimento, não estamos tendo aí um grande aumento no Open Interest, tá? Então o pessoal não está abrindo um monte de posições.
uma galera já foi liquidada nesse movimento de subida de ontem, tá? O long short ratio caiu, está próximo de 1, o que é bom, ele está próximo do neutro. A taxa de funding ficou negativa, mostrando que a corretora Binance está tendo que cobrar a taxa das pessoas que estão apostando na queda, porque tem muito mais pessoas apostando na queda, e quando tem mais pessoas apostando na queda, as baleias tendem a jogar o mercado para cima para liquidar essas pessoas que estão apostando na queda. Aqui na plataforma da Highblock, pessoal, a gente olha o gráfico aqui, a gente vê um monte de liquidez abaixo, mas é o que eu falei ontem com vocês, tá? Não é porque tem liquidez abaixo aqui que o mercado vai buscar, né? Esse pessoal que estava apostando que ia subir, que essa liquidez abaixo de pessoas que estavam apostando que o mercado iria subir, eles acertaram. Se eles acertaram, muitos deles podem ter fechado suas posições, tá? Então não dá para afirmar que tem um monte de gente que vai perder dinheiro agora se o Bitcoin cair ali para os 56 mil, que é onde está mostrando aqui que tem bastante liquidez no mapa de calor, tá? Então essa situação que eu estou vendo aqui, tá? Tá começando a surgir liquidez lá nos 68 mil, 69 mil dólares, tá? Então isso aí seria um sinal de que o Bitcoin poderia subir ali para cima, né, fazer um movimento para cima para buscar essa liquidez desse pessoal que vem apostando na queda aí nos últimos dias. E, galera, a gente não pode deixar de olhar aos altcoins, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, meus amigos, Ethereum subindo quase 8% hoje, tá? Ethereum já passou o alvo daquele fundo duplo que ela tinha feito ali no gráfico, né, de 1 hora, e tá subindo aí sem parar. Chegou agora numa região aí que pode ser uma região de resistência, tá? Essa região ali dos 3.500 dólares é uma região um pouco mais difícil de passar para a Ethereum, tá? Mas no geral, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, pessoal, a Ethereum, ela segue naquele cenário aí de acompanhar o Bitcoin, né? O Bitcoin subiu hoje, ela está subindo mais do que o Bitcoin, mas ela está fazendo movimentos aí meio que similares, tá? Então, eu não consigo ver um padrão gráfico novo para a Ethereum agora, e vai ter que ter mais notícias positivas aí para sustentar essa subida da Ethereum aí nos próximos dias, tá? Vamos ver se a gente vai ter alguma coisa, né? Em termos de calendário econômico, essa semana é uma semana meio vazia, tá? Mas amanhã, a terça-feira, às 9h30 da manhã, a gente vai ter núcleo de vendas do varejo e vendas no varejo dos Estados Unidos. É um dado relativamente importante, mas no geral, essa semana é uma semana que a gente não tem tanta coisa assim para movimentar bastante o mercado, como foi na semana passada com dados de inflação. O Jerome Powell falando 2 dias seguidos em público, no meio dessa subida aí do Bitcoin e da Ethereum. A maioria das altcoins também estão subindo, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da BNB, né, que é a Binance Coin, a gente vê o gráfico dela aqui com uma subida forte. Eu não sei se você se lembra, eu estava falando do fundo duplo dela ontem, né? Só que para ela buscar esse alvo, o Bitcoin e a Ethereum tinham que subir mais hoje, né? Eles tinham que sustentar o movimento de alta. As notícias foram boas a nível dos Estados Unidos lá, com o Jerome Powell falando coisas aí que agradaram os mercados, tá? E, meus amigos, a Binance Coin subiu forte hoje, tá? Ela teve uma subida aí de quase 7%, aí, igual a Ethereum. E se a gente fizer uma revisão aqui de onde que estava o alvo desse fundo duplo, ela bateu agora o alvo desse fundo duplo aí que tinha, tá? Estava na região dos 584 dólares aproximadamente, a Binance Coin foi lá e agora ela está numa região aí que pode ser considerada uma região de resistência. Não temos padrões gráficos novos na Binance Coin, então a gente tem que aguardar aí para ver quais vão ser os próximos padrões que ela vai fazer, tá? Temos que olhar aqui também o gráfico da criptomoeda ADA Cardano, que não tem um padrão novo aqui também, tá? É outra moeda que está numa situação parecida, né? Subiu forte aí nos últimos dias, fez um fundinho duplo, já superou o alvo desse fundinho duplo, mas quando a gente vai aqui para o gráfico, é difícil da gente conseguir enxergar um padrão claro para a gente poder montar uma posição de trade, né? Se ela conseguir romper esse último topo aqui na região dos 44 centavos de dólares, a gente pode até falar que ela está formando aí um triângulo ascendente, que seria excelente, tá? Um padrão que normalmente indica alta. No contexto desse aqui seria uma sinalização perfeita para o mercado, mas assim, tirando esse padrão que ainda não foi confirmado, a gente não tem nada de novo, tá? E lembrando, o padrão só vai ser confirmado se ela romper os 44 ali para cima, tá? Se ela conseguir passar para cima aqui dos 44, a gente vai ter um alvo aí para ADA Cardano lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, o alvo seria na região dos 46 centavos de dólar, tá? Não é um alvo muito grande, a gente está falando de um gráfico aqui de 1 hora, né? Temos que falar também da Solana, que é outra aí que está acompanhando a Ethereum, está acompanhando as moedas hoje. A Solana parecia estar formando ali uma cunha ascendente, né? Um padrão normalmente baixista, mas acabou que não rompeu para baixo, rompeu para cima, né? E ela acabou
seguindo aquela ideia de fundo duplo ali da maioria das criptomoedas, tá? Como ela não rompeu, ela não confirmou, né? Só confirma um padrão quando rompe, então fica aquela coisa, tá? Ela rompeu de uma vez hoje aí esse possível fundo duplo, né? E o alvo, se a gente fizer uma projeção aqui para ver onde que corre risco de ter realização, seria ali na região dos $160, né? Ela já bateu aí 159, então já chegou bem perto, tá? Então assim, o que eu tô vendo na maioria das altcoins elas subiram hoje, tá? Só que elas já bateram alvos aí dos padrões que elas fizeram. Então, a gente fica aí num ponto em que pode ter realização, tá? A Matic também parecia estar formando ali uma cunha ascendente, né? Esse padrão cunha ascendente e triângulo simétrico, para mim, não são os melhores padrões do mundo, tá? Eles erram bastante. Mas ela parecia estar fazendo, né? Ela subiu mais um pouco hoje, só que a subida da Matic, pessoal, foi bem modesta em relação ao resto do mercado. Hoje a Ethereum está subindo 7%, Bitcoin subindo 6% e a Matic subindo 2,5%, né? Não tá legal isso aí, tá? Mas assim, no geral, acho que não tem padrões gráficos novos aí na Matic. O gráfico dela tá um pouco chato aí, sem um padrão muito claro para a gente montar uma posição. Aquela cunha ascendente que indicava a possibilidade de queda, tá descartada, tá? Acabou sendo uma armadilha aí, porque o Bitcoin e a Ethereum subiu e quando isso acontece, a maioria das altcoins tendem a acompanhar, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Chainlink, pessoal. A Chainlink tá subindo também, né? E ela tá na beira do precipício ainda, tá? Hoje ela bateu aí $14,36, mas se ela rompe para baixo aí os $12 nos próximos dias ou semanas, ela vai formar um ombro, cabeça a ombro gigante, tá? Tainan, você vinha falando que ela tinha rompido? Não, ela tinha que romper os $12, ainda não rompeu, tá? Mas a Chainlink ainda tá numa situação aqui difícil quando a gente olha o gráfico diário, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Avax, né? Que é uma moeda aí que já está numa situação bem mais difícil. Veja que ela está subindo menos do que a maioria das outras criptomoedas hoje. Tá? E a Avax já rompeu para baixo esse ombro, cabeça a ombro ali com alvo na região dos $12, $13. Tá? Então, infelizmente, para a Avax a situação não melhorou muito. Tá? Ela não formou um padrão gráfico altista aí, como aconteceu com várias criptomoedas que formaram e subiram bastante nos últimos dias. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Ripple ou XRP, né? Que subiu forte nos últimos dias, mas hoje está numa situação aí meio chata, tá subindo 2,5%, né? Ela já deu todo o gás que ela tinha que dar ali na sexta-feira e agora ela tá meio que parada aí, andando de lado e sem nenhum padrão gráfico novo, tá? Isso aí é o mais importante, porque assim a gente sabe que não tem muito para onde ela possa ir, tá? E pessoal, tem várias altcoins pequenas aí, tá? Que estão fazendo padrões aí gráficos, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico, por exemplo, da Secret, quando a gente olha aqui, ela parece estar formando um fundo duplo. E ao contrário aí da Binance Coin, do Bitcoin, da Ethereum, que já romperam e ultrapassaram os alvos, ela parece estar rompendo aí agora, tá? Ela parece estar formando um fundo duplo agora, o que pode ainda dar uma oportunidade de subida se, tá? Tem um se nisso. Se o Bitcoin conseguir manter o movimento de alta nos próximos dias, ou pelo menos não cair, tá? Olhem aqui, se a gente olhar e fizer uma projeção, a gente teria um fundo duplo aí para ela com alvo na região dos 29, 30 centavos de dólares. Agora ela está em 27, então isso aí daria uma subida de aproximadamente uns 10%, tá? Então, é uma moeda aí que tá interessante, tá? Tem várias altcoins que estão em situações parecidas, altcoins menores, porque geralmente no mercado você tem essa dinâmica, né? Primeiro sobem as criptomoedas mais importantes, primeiro sobe o Bitcoin, depois sobe as altcoins de mais relevância, como a Binance Coin, a Ethereum, a ADA Cardano, tá? Essas outras moedas. E depois que vem essas moedas melhores, né? Se o mercado consegue manter a alta nos dias seguintes, a gente acaba tendo alta aí nessas criptomoedas de menor market cap, que na maioria das vezes tem menor liquidez, tá? O que representa um certo risco. Mas no geral o que eu estou vendo é isso. O mercado ali pro Bitcoin, ele chegou numa região agora um pouco de dúvida, tá? Porque ele tem uma resistência no caminho. É difícil saber se ele vai continuar com esse gás nos próximos dias. Eu acho que vai depender muito das notícias que a gente vai ter. Esse dado de vendas no varejo amanhã, ele pode ser um catalisador para mais uma pernada de alta do Bitcoin, mas ele tem que vir abaixo da expectativa para isso acontecer. E no geral é isso, pessoal. Vou mantendo vocês atualizados aí em relação às expectativas para o mercado de criptomoedas nos próximos dias. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.